Isso não vai acontecer nos Estados Unidos. Isso jamais poderia acontecer nos Estados Unidos. Querida, o que você acha que o povo do Reino Unido pensou? Que o país deles seria dominado por islamistas que abusam das jovens mulheres de seus distritos. Você achou que a islamização iria literalmente assumir a coroa? Era isso que você presumia que o Reino Unido esperava que acontecesse? Você acredita que esse pode ser um dos motivos do Reino Unido permitir a entrada ilegal em massa de imigrantes com suas crenças religiosas? Que absolutamente não estão alinhadas com o sistema do Reino Unido e o jeito britânico de ser. Você acha que eles pensaram que o país deles seria invadido? Não, eles não pensaram. Aqui vai a novidade. Eles não esperavam por isso. E é por isso que americanos, australianos, pessoas da Nova Zelândia, da África, de qualquer outro lugar da Europa, vocês precisam olhar para o que está acontecendo no Reino Unido para realmente entender que isso pode acontecer com vocês também. E eu gostaria de poder dizer que estou exagerando, mas infelizmente nada disso, nem um pouquinho, é exagero. As cidades do Reino Unido foram tomadas por um plano sistemático. E se você não quer que sua cidade seja tomada pelo mesmo plano sistemático, então assista e aprenda com os erros que o Reino Unido cometeu. Talvez um dia você me agradeça. Está pronta? Não está. Bem-vinda à Resistência. Sou Meira K, sua apresentadora. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se para dar visibilidade a este vídeo e avisar as pessoas, porque estamos reagindo, porque já tivemos o suficiente e acreditamos que o Ocidente deve ser defendido. E se você acredita que o Ocidente deve ser defendido, junte-se a nós. Você encontrou o seu grupo. Ok, pessoal? Preparem-se. Fica um pouco carregado emocionalmente. Uma parte de Londres que está irreconhecível. Você vai ficar chocado. A islamização do Ocidente é real. De um lado, nossa tolerância e liberdade de expressão são usadas contra nós. Não vou passar por cima de todos, né, seu sujo seguidor de Jesus. Temos a Palestina. Não, não. Nós somos um país tolerante. O Ocidente é um lugar muito tolerante. E os islamistas entendem isso e usam as nossas próprias liberdades contra nós. Tudo bem, pessoal. Estamos aqui no Reino Unido do Paquistão. Para quem não sabe, este é o Rebel News com Cam Higby e Stefan do Visegrad, 24, que todos vocês já devem conhecer muito bem a essa altura, porque eles estão fazendo um trabalho incrível, expondo tudo o que está acontecendo na Europa. E Cam Higby é um ótimo jornalista por si só, que vai a esses lugares para tentar nos mostrar a verdade do que está acontecendo e não as mentiras que a mídia tenta propagar para nós. Agora, isso está acontecendo em todas as cidades do Reino Unido? Não, meus amigos. Isso não ocorre em todas as cidades, mas em cidades suficientes para que vocês fiquem muito alarmados. Se não acreditam, continuem assistindo. Sério? Eu sou uncivilized. Recentemente, viajei para Londres, na Inglaterra, para cobrir o grande protesto Unir o Reino, organizado por Tommy Robinson. Fui enviada para lá mais cedo, já que Keir Starmer começou a banir ativistas estrangeiros, políticos e até jornalistas, simplesmente porque ele discorda deles, como um bom comunista. E você verá isso novamente no sábado, em uma marcha projetada para confrontar e intimidar esta cidade diversa e este país diverso. Para quem não sabe, este é Keir Starmer. Se você já ouviu falar dele, é o homem que está praticamente destruindo o Reino Unido, embora não totalmente sozinho. Teve muitos predecessores que fizeram o mesmo, mas ele está destruindo o Reino Unido. E ele chegou à conclusão de que, em vez de admitir seus erros e renunciar ou tentar mudá-los e corrigi-los, ele vai simplesmente silenciar qualquer pessoa que ouse dizer: Keir Starmer, acho que há alguns problemas com você. Literalmente, qualquer pessoa que tenta dizer qualquer coisa, incluindo pessoas que vêm do exterior para cobrir. Para quem não sabia, Rebel News, aquele era a Viamini, aquele era Ezra. Eram essas as pessoas. Eva, esses ativistas acreditam em sair e simplesmente entrevistar pessoas nas ruas para compartilhar o que acontece. Talvez dizendo que acham que a remigração é uma boa ideia, removendo as pessoas que estão lá fora. Aliciar meninas pequenas não deveria ser algo que uma civilização consideraria da mesma forma que você diria que uma civilização saudável coloca pedófilos na prisão. Talvez você devesse remover pessoas que estão entrando para destruir seu país. Enfim, com todas essas coisas alinhadas, esse homem decidiu que a melhor maneira de combater esse enorme protesto de Tommy Robinson que estava acontecendo contra suas políticas era simplesmente dizer às pessoas que elas não podiam ir.
Essa foi a solução dele. Não ouvir as pessoas e considerar que talvez elas tenham razão, mas sim dizer: não, vocês estão proibidos. Por isso, este governo trabalhista vai impedir agitadores de extrema-direita de viajarem à Grã-Bretanha para o evento. No local, meu objetivo era simples: documentar as consequências da imigração em massa e como certas áreas de Londres mudaram, em alguns casos a ponto de ficarem irreconhecíveis. Assim como o que vi na França durante as eleições parlamentares de 2024, há uma clara guetização, e isso é um sinal de que a integração falhou. Só um lembrete para todas aquelas pessoas que estão dizendo: mas eu sinto empatia, não sou racista e não acredito que se deva banir uma religião inteira. Não se trata de banir uma religião. Refere-se a banir uma entidade, um movimento político que não aceita se integrar à sociedade de nenhuma forma. Se você quer vir com sua religião e dizer: deixe-me praticar minha religião, mas por favor, também quero aprender inglês. Quero fazer parte da sua sociedade porque acho que sua sociedade é ótima e quero aprimorá-la e construí-la. Então, maravilhoso. Venha com sua religião. No entanto, se você está chegando e dizendo: eu tenho essa crença religiosa, que na verdade é um conjunto de crenças políticas disfarçadas de religiosas para fazer você se sentir mal por dizer qualquer coisa contra o que estou fazendo. E eu não tenho interesse em me integrar à sociedade. Na verdade, além de não querer me integrar à sociedade, eu preferiria mudar a sua sociedade e fazer com que você se tornasse mais parecido comigo. É aí que surge um pequeno problema, amigos. Só uma questão simples. Você precisa aceitar. Entendido? Qual o seu nome? Mangali. Francesa? Não, Bengali. French? Só Bengali mesmo? Bengali. O mais rápido. Agora, quero lembrar a todos que ainda estão assistindo a este vídeo que isso, novamente, não tem nada a ver com um sistema de crenças que te diz algo do tipo: isso está acontecendo no Reino Unido, está acontecendo na França, está acontecendo na Espanha, está acontecendo na Itália, está acontecendo na Alemanha, está acontecendo quase em todos os lugares, exceto na Polônia. É um problema enorme, enorme, enorme. Isso não tem nada a ver com ser racista. Isso é sobre impedir que pessoas entrem, que basicamente estão tentando dizer: parem qualquer tipo de integração. E, em vez disso, convertam essas pessoas para a nossa religião. Porque eu não tenho problema em vermos, por exemplo, uma sociedade Amish vivendo em determinado país ou uma civilização judaica que pode se parecer muito com isso. Eles podem parecer extremamente judeus ou Amish. Bem, se eles não estão interessados em assimilar outras pessoas à sua visão de mundo, e mais importante ainda, se estão interessados em assimilar alguém à cultura inglesa, contribuindo e fazendo parte, então ótimo. Que tenham todas as liberdades religiosas do mundo. Mas se você não vai se assimilar de nenhuma forma, para mim, isso é um problema. Antes de continuarmos com este vídeo, que está absolutamente intrigante e maravilhoso, uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores. Você parou de tomar suplementos de cálcio, certo? Eles provavelmente não ajudam, especialmente sem colágeno suficiente no corpo. Colágeno, você pergunta? Sim, eu também fiquei surpresa, porque eu também estava na sua situação e não percebia que depois dos 30, nosso corpo começa a produzir cada vez menos colágeno, de 1 a 2% a menos por ano. E eu tive problemas nas articulações por anos. Tentei vários suplementos até encontrar o colágeno Native Path de gado alimentado com capim e tudo mudou. Porque esse é o verdadeiro segredo para manter a pele firme, os ossos fortes e as articulações funcionando. E não é ruim, pois se dissolve totalmente na água ou café. Milhares relataram a mesma experiência. Pele e sono melhores, menos dor. Apoie o programa para melhorar sua vida. Espero que a Native Path se torne nossa patrocinadora com nossa oferta especial de combo e frete grátis. Então acesse getnativepath.com/meira. Isso é getnativepath.com/meira. Experimente sem riscos, com garantia de reembolso de 365 dias. Os patrocínios tornam este canal possível. E por isso, somos muito, muito gratas a todos vocês que assistiram. E vamos rapidamente voltar para tudo o que está acontecendo neste episódio insano. E para Whitechapel, junto com Stephen Thompson, fundador do Visegrad 24, e Cam Higby, uma jornalista independente dos Estados Unidos.
O leste de Londres era uma área tipicamente branca e operária. Você pode ver isso na arquitetura. Agora estamos no centro de Londres. Você pode ver uma arquitetura muito mais imponente, muito melhor, casas de apartamentos muito mais altas. Nada disso existe no leste de Londres. O leste de Londres é cheio de imóveis da classe trabalhadora. No fim do século XIX e início do XX, houve uma onda de judeus da Europa Central e Oriental, e então, a partir dos anos 50, tornou-se um dos bairros mais multiculturais e diversos de Londres, em especial os bengalis. Os bengalis são a maior minoria. Acredito que, de acordo com o último censo, eles representam cerca de 30 e poucos por cento dos habitantes. Os bengalis são, em sua maioria, muçulmanos. Você encontra mesquitas em cada esquina. Além disso, há proximidade com grande riqueza, pois a City de Londres e Canary Wharf estão logo ali. Por um lado, há uma guetização autoimposta, com presença muçulmana cada vez mais dominante e bairro cada vez mais islamizado, refletido no Conselho Municipal. Não há nenhum inglês branco. Isso é uma loucura. Nenhuma única pessoa branca. Nenhuma única. Bom para ela. O cabelo está descoberto. Que raro. Atualmente é vereador de Tower Hamlets. O Lord Mayor, recém-reeleito, já foi condenado por corrupção e proibido de concorrer por 10 anos. Com o fim da proibição, foi reeleito e também é bengali. A maioria dos vereadores locais é bengali, mas ironicamente, ao olhar, você vê o walkie-talkie, o gherkin e vários arranha-céus. Há uma dicotomia entre a extrema pobreza e a guetização de grande parte de Whitechapel, ao ponto de a estação Whitechapel ter nome em inglês e ao lado em bengali. Curioso. Já cheguei a achar que era árabe. Depois aprendi muito. Pessoal, vejam algo interessante sobre isso. Vejam, eles não estão tentando entrar nesse local, certo? Não é para lá que eles estão indo. Eles estão indo para as áreas ao redor para crescer e avançar. Eu, pessoalmente, não teria problema com bengalis vivendo em uma área. A questão é, eles estão tentando de alguma forma se integrar ao Reino Unido? Eles estão tentando de alguma forma se tornar cidadãos do Reino Unido e contribuir para a sociedade? Eles estão tentando algo diferente? Ao olhar para o outro lado ou rua abaixo, vê-se os arranha-céus e toda a riqueza financeira de Londres. Tudo bem, pessoal, estamos aqui no Reino Unido do Paquistão. Se alguma coisa pode ser chamada de colonização, é isso. Vocês podem pegar seus lanches do chão se quiserem. Temos muitos tecidos paquistaneses bonitos aqui. Temos brinquedos para crianças. Fomos para Tower Hamlets e parecia o terceiro mundo com bazares na rua. Você via belos prédios antigos ingleses e bem na frente parecia um lixão, mas era um bazar vendendo bolsas Louis Vuitton falsificadas e bolsas Gucci. O Reino Unido ainda é majoritariamente branco, mas projeções indicam que os britânicos brancos serão minoria até 2065. Mas, se você olhar para os millennials, a geração Z, a geração alfa, você vê aquela pirâmide onde cada vez mais os britânicos brancos representam uma parcela menor dos millennials, uma parcela menor da geração Z e uma parcela ainda menor da geração alfa do que nas gerações anteriores. Então, podemos ser 82% de acordo com a última frase. O Reino Unido pode ser 82% branco britânico agora. Esse não é o caso da geração alfa, que certamente não é 82% branca britânica. Está mudando rápido. Você vê isso em Birmingham, você vê isso em lugares como Bradford, você vê isso em lugares como Luton Town. Existem cerca de 11 cidades e vilas no Reino Unido que atualmente têm minoria de britânicos brancos. E a capital, Londres, atualmente é composta por 1/3 de britânicos brancos. E à medida que está se tornando cada vez menos inglesa, os ingleses estão se mudando. Existe um elemento de êxodo branco. Lembre-se, não temos problema com muitas pessoas vindo e trazendo multiculturalismo, mas não achamos que funcione. Nos Estados Unidos, imigrantes de diversas origens e cores construíram a América. Isso foi ótimo porque todos compartilhavam a crença na liberdade e nos valores americanos, integrando-se nesses princípios. Aqui é diferente. Não se trata de querer uma Inglaterra majoritariamente branca. Ninguém realmente liga para isso. O ponto é que pessoas com valores britânicos, geralmente brancas, são os próprios ingleses nativos. Essas pessoas têm sua cultura e tradição sufocadas por essa novidade, que chega dizendo: adeus, não nos importamos com vocês. Estamos aqui apenas para colonizar. Chegar, colonizar esse lugar e transformá-lo no nosso lugar. Muito, muito diferente. Ao chegar a um país e acreditar em seus valores, trazer uma cultura diferente se torna algo belo. Unindo ambos, surge algo como o sonho americano. Mas se você chega sem interesse em se integrar à cultura, acaba colonizando. Isso só vai acelerar, a menos que algo seja feito para reverter a situação.
E, obviamente, o maior problema de todos é que as pessoas mais agressivas em tudo isso são certamente aquelas de origem muçulmana, que não apenas guetizam bairros. Eles têm uma política não escrita, mas uma política de islamização, de transformar bairros em áreas onde qualquer pessoa que não seja muçulmana, qualquer pessoa que não seja islâmica, não é bem-vinda. E, na verdade, se alguém aparece com uma câmera para tentar falar com eles, será enxutado. Isso não aconteceu exatamente hoje. Na verdade, acho que tivemos muita sorte. Acho que poderia ter tomado outro rumo. Poderia ter sido assim. Você lidou com isso? Você detesta anúncios do YouTube. Então, o que ele quer dizer com poderia ter acabado assim? Estamos prestes a descobrir. Filmávamos a Mesquita do Leste de Londres, uma das maiores e mais antigas de Londres e das poucas no Reino Unido que permite que se faça o chamado à oração. 5 vezes por dia, o ímã sobe na torre, ou não necessariamente sobe na torre, mas usa um microfone e há alto-falantes na torre e ele faz o chamado para a oração. Estou interessada porque nos acostumamos com o chamado alto dos islamistas para a oração, que incomoda. O que faziam antes dos alto-falantes? Isso é uma coisa nova? Isso faz parte desse novo movimento de tipo, vamos entrar na nossa cidade e meio que mostrar nosso domínio aqui? Ou isso é algo que nunca existiu de verdade antes? Ou sempre existiu? Eles tinham alguma forma de fabricar alto-falantes. Alguém tem alguma ideia? Me contem nos comentários. Estávamos lá para as orações do meio-dia filmando o excesso de pessoas na mesquita, que não comporta toda a comunidade muçulmana. Muitos rezavam do lado de fora enquanto gravávamos com o meu cinegrafista. Enquanto filmávamos, um carro parou na faixa de pedestres e o motorista disse: "Eu te reconheço. Você é do Visegrad 24. Você é um apologista do genocídio, seu animal." E eu me aproximo dele e digo: "Eu adoraria ter uma conversa. Gostaríamos muito de falar com você. Eu ficaria feliz em te perguntar como é ser muçulmano em Londres, sobre multiculturalismo, sobre viver em Tower Hamlets." Esse homem seguiu me insultando. Enquanto eu permanecia calmo, tentando conversar pacificamente, a congregação começou a sair da mesquita do leste de Londres. Notaram o barulho e um grande grupo de muçulmanos correu até lá. Entre os argelinos estava o jovem que gritou algumas das piores obscenidades. Só quero dizer que ouvir isso é interessante. Eles correram até lá. O autocuidado acabou de ficar mais refrescante, não acha? A ironia. Sinto que isso é a Inglaterra. Olha, ainda estamos fazendo propaganda para pessoas normais. E então eles não vão comprar isso. Alguns argelinos, o jovem que gritou algumas das piores obscenidades, inclusive quando descobriu que Visegrad 24 é, de modo geral, um canal anti-Hamas, certamente, e amplamente pró-Israel, simpatizante da causa israelense. Ele começou a gritar obscenidades, dizendo querer assassinar membros do governo israelense e decapitar judeus um a um. Nós realmente precisamos nos perguntar por que eles são tão obcecados em ir contra Israel. Tipo, o que há nisso? Para ser sincera, já falamos bastante sobre isso. Ele era da Argélia. Eu passei um tempo na Argélia. Tipo... Por que um argelino ligaria para isso? Por que isso irritaria? Enquanto eu contava para ele sobre o meu passado, antes da interação ficar hostil, ele até apertou minha mão e começou a conversar até ouvir Israel, aí ele simplesmente mudou. Você é da Nigéria? Sim, por favor. O que vai dizer? Ele está ali. Não, esse cara está gritando. Isso não representa. Não concordo. Tom Robinson é contra tudo isso. Não sei. Se eu pegar o Tommy Robinson, Se eu te pegar, Tommy Robinson. Eu vou acabar com você. Mas espera aí. Se eu pegar o Tommy Robinson, tá? Não, se eu pegar o Tommy Robinson, eu acabo com ele, entendeu? É só isso que eu estou dizendo. Islã, viva o Islã. Respeite todo mundo, respeite todas as cores. O Islã é perfeito, nós não somos. Viva! Você quer que o Reino Unido seja um país muçulmano? Não é um país muçulmano. O Reino Unido não é um país muçulmano. Nós não estamos aqui para dominar. Estamos aqui para espalhar nossa bela religião, espalhar a paz e espalhar o amor. É só isso, meu irmão, só isso. Sério? Você está aqui só para espalhar a paz e o amor dizendo, força, Tommy Robinson. Parece um jeito interessante de espalhar a paz e o amor, não acha? Você gostaria que todo mundo fosse muçulmano? Eu gostaria que todo mundo fosse muçulmano? Não, a resposta é não. Nós não queremos. Nós queremos que seja um país cristão. Sério? Você gostaria? Você estaria disposto a conversar conosco diante das câmeras? Eu agradeço por isso. Qual parte do país? É um país cristão? Que parte deste país é? Cristão? É um país cristão. Que parte deste país é cristã? Você está me perguntando por que eu acho que é um país cristão? Por que é cristão? País? Porque o Reino Unido é um país cristão. Vamos começar pela monarquia, não é? A monarquia ungida, você sabe, por Deus. De acordo com os cristãos, é claro.
Então, no sentido de os ingleses são cristãos? É essa a pergunta que você está fazendo? Eu diria. Então minha posição sobre isso seria: eu admiro os muçulmanos por... Não, você não admira. Claro que admiro. Eu consegui um canal pra você. Você vai me deixar falar? Eu não vou deixar você falar. Eu não vou deixar você falar. Qual é o seu canal? Qual é o seu canal? Vice-presidente. Você provavelmente pode jogar um sapato. O que é? Vice o quê? Eu tenho que libertar a Palestina. Mostra pra mim, mostra pra mim. 1, 2... 3. Livre. Livre. Palestina livre. Livre, livre, Palestina livre. Enquanto estávamos filmando o documentário, Stephen Thompson, fundador do Visegrad 24, estava filmando a mesquita enquanto eles rezavam, e eles o cercaram. Todos saíram da oração de sexta-feira e centenas o cercaram, gritando obscenidades, fazendo saudações nazistas e dizendo: "Vamos decapitar os judeus um por um. Que porra é essa?" Ei, porra, me coloca aí. Só lembrando que Stefan não é judeu. Ele só tem cérebro. Então ele entende a diferença entre ser uma pessoa de QI baixo, que apoia a Palestina, e alguém que pensa que apoia Israel. Vai atrás do seu cara. Qual é o seu problema? Seu cara não consegue te ver, mano. Foda-se, Israel. Palestina livre. Vamos derrotar o ladrão. Fico pensando, vocês conseguem imaginar se esse cara tivesse tido uma interação com, digamos, os seguranças do Bibi Netanyahu, sabe? Os caras da segurança dele. Será que ele seria assim? Viva Israel! Grande azul! Ou eu me tornei ou eu unido. Eu tenho a sensação, só uma suspeita, de que não seria o caso. Vamos ver o que acontece a seguir. Só lembrando a todos que não, isso não é o Catar nem a Argélia. Isso é no Reino Unido e em breve estará chegando aos Estados Unidos. Viva a Palestina! A Palestina não será livre. O homem vai ser decapitado um por um, seu Jesus imundo. Nós temos a Palestina. Vocês sabiam disso, gente? Esse é um judeu. Pode ser por causa desse cara. Curiosidade. Quero dizer, uma saudação nazista. Maravilhoso. Elegante. Sabe, bem elegante. O homem que você viu gritando sobre decapitar judeus e fazendo uma saudação nazista é Mohammed Rashid, de 18 anos. Ele foi posteriormente preso e acusado de assédio agravado por motivação racial, depois liberado sob fiança até seu julgamento, marcado para 16 de junho. Vamos tentar adivinhar o que vai acontecer no julgamento. Provavelmente, o julgamento vai dizer algo como: Na verdade, não foi agravamento racial. A culpa foi do Visegrad 24 por ter entrado no Mienz. Não sei o que você viu, mas eu vi Stefan sendo muito educado, gentil, civilizado, interessado em uma conversa. Curiosamente, ele não mencionou Israel nem judeus. Perguntaram se achava o Reino Unido um país cristão e respondeu que respeitava os muçulmanos. E foi isso que aconteceu. Preciso perguntar a vocês, amigos, qual deles parece mais inteligente? Quem realmente parece saber do que fala? Qual desses indivíduos parece alguém que você gostaria de ter na sua sociedade? E qual deles você não gostaria? Agora, se a resposta for que você não quer jovens que se parecem, falam e agem assim, então tudo bem. Se fala do nazista de cabelo cacheado que faz a saudação, ótimo. É preciso reagir em defesa dos Estados Unidos. E se você está se referindo ao homem britânico loiro e bem articulado, então você deveria ficar nos Estados Unidos, porque esse tipo de pessoa está, em breve, desaparecendo da face da terra se não lutarmos contra os islamistas. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.